Prepare-se para entender o que realmente está por trás de uma movimentação política que surpreendeu muita gente e começou a provocar debates intensos nos bastidores de Brasília. Em um cenário onde alianças mudam rapidamente e cada gesto tem um significado estratégico, uma nova união política chamou a atenção e levantou perguntas importantes sobre o futuro da política brasileira. Nos últimos dias, um movimento inesperado colocou novamente o nome de Pablo Marçal no centro do debate nacional. A filiação do influenciador ao partido União Brasil não foi apenas mais uma troca de legenda. Para muitos analistas, trata-se de um passo calculado que pode influenciar diretamente o cenário político que começa a se desenhar para as eleições de 2026. Mas a pergunta que muitos estão fazendo é simples. Como um personagem tão controverso, que carrega disputas jurídicas e uma trajetória política marcada por conflitos, conseguiu abrir espaço dentro de uma das maiores siglas do país? E mais do que isso, por que figuras importantes da política nacional parecem dispostas a apostar nessa aliança? Para entender essa história, precisamos voltar a alguns passos e observar como tudo aconteceu. Pablo Marçal, conhecido principalmente por sua atuação como empresário, palestrante e influenciador digital, decidiu dar mais um passo em sua trajetória política ao se filiar oficialmente à União Brasil. O evento de filiação aconteceu em São Paulo e reuniu importantes lideranças partidárias, incluindo o presidente nacional do partido, Antônio Rueda, e o senador Ciro Nogueira, presidente do Partido Progressistas. A presença dessas figuras políticas ao lado de Marçal já indicava que o movimento não era apenas simbólico. Pelo contrário, o gesto demonstrava que existe um plano mais amplo sendo desenhado nos bastidores. Durante o evento, Marçal fez um discurso que chamou a atenção por seu tom conciliador. Em vez de atacar adversários ou levantar polêmicas, ele adotou uma postura mais moderada e falou repetidamente sobre união. Ele afirmou que estava entrando no partido com o objetivo de servir e deixou claro que não estava ali para exigir cargos ou impor condições. Segundo suas próprias palavras, estaria disposto a ocupar qualquer função que o partido considerasse adequada. Esse tipo de declaração pode parecer simples à primeira vista, mas dentro da lógica da política, gestos assim têm um significado importante. Demonstrar humildade ou disposição para colaborar pode ser uma forma de fortalecer relações e construir confiança com lideranças partidárias. E foi exatamente essa impressão que muitos analistas tiveram ao observar o discurso de filiação. Outro ponto importante foi a sinalização clara de que União Brasil já considera lançar Marçal como candidato nas eleições futuras. Dentro do partido, existem duas possibilidades sendo discutidas: uma candidatura a deputado federal por São Paulo ou até mesmo uma disputa pelo Senado. A estratégia por trás dessa possibilidade é bastante conhecida no meio político. Partidos costumam apostar em figuras com grande visibilidade pública para atuar como puxadores de votos. Um puxador de votos é aquele candidato que, por ter grande popularidade ou alcance midiático, consegue atrair um número elevado de votos e, com isso, ajudar a eleger outros nomes do mesmo partido. E nesse aspecto, Pablo Marçal possui uma característica que chama a atenção: sua enorme presença nas redes sociais. Com milhões de seguidores e uma base de apoiadores bastante engajada, ele se tornou uma figura capaz de mobilizar audiências consideráveis. Para um partido que busca ampliar sua força no Congresso, esse tipo de influência pode ser extremamente valiosa. Mas a história dessa filiação não se resume apenas a cálculos eleitorais. Durante o evento, aconteceu um momento que surpreendeu muitos observadores da política: um pedido de perdão. Em determinado momento de seu discurso, Marçal decidiu se dirigir diretamente a duas figuras importantes da política paulista: o governador Tarcísio de Freitas e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Ambos estiveram em lados opostos durante a eleição municipal de 2024, quando Marçal concorreu à prefeitura da capital paulista. Naquela campanha, o clima foi marcado por confrontos duros, críticas intensas e ataques políticos. As disputas entre os candidatos foram amplamente repercutidas nas redes sociais e na imprensa. Por isso, quando Marçal decidiu pedir perdão publicamente durante o evento de filiação, o gesto chamou atenção. Ele afirmou que havia passado do limite em determinados momentos da campanha
e reconheceu que exagerou nas críticas dirigidas a Ricardo Nunes. Segundo suas próprias palavras, não existe união verdadeira sem humildade e arrependimento. Esse tipo de declaração é incomum na política, onde muitas vezes adversários preferem manter posições rígidas ou evitar recuos públicos. Ao fazer esse gesto, Marçal pareceu sinalizar que pretende iniciar uma nova fase em sua trajetória política. E essa tentativa de reconstruir pontes pode ter um objetivo muito claro. Se o plano realmente for disputar cargos importantes nas próximas eleições, construir alianças e reduzir conflitos com lideranças influentes pode ser fundamental. Mas esse movimento de aproximação não parou por aí. Outro elemento importante dessa história surgiu na forma de um apoio público que rapidamente chamou a atenção. Mesmo sem estar presente fisicamente no evento, o senador Flávio Bolsonaro enviou um vídeo de boas-vindas a Pablo Marçal. No vídeo, ele elogiou o influenciador e afirmou que acredita na importância de pessoas que não dependem da política para viver ocuparem espaços dentro do sistema político. Flávio também ressaltou que considera Marçal um amigo e destacou valores que, segundo ele, são importantes para o país, como família, fé e trabalho. O senador aproveitou a mensagem para falar sobre o cenário político nacional e defendeu a necessidade de união entre forças políticas que compartilham determinadas visões de país. Esse apoio não passou despercebido. Dentro da política brasileira, manifestações públicas de apoio costumam ter um peso simbólico importante. Elas podem indicar proximidade política, alinhamento ideológico ou até mesmo estratégias eleitorais futuras. E no caso específico de Marçal, o gesto de Flávio Bolsonaro reforçou a percepção de que existe uma tentativa de aproximação com setores da direita que buscam fortalecer sua posição para as eleições que virão. Para alguns analistas, a estratégia é clara. A aposta seria transformar Marçal em uma figura capaz de mobilizar grandes parcelas do eleitorado digital e usar essa influência para fortalecer candidaturas dentro do partido. Para outros observadores, o movimento também pode ser visto como uma tentativa de ampliar a presença de novos perfis dentro da política institucional. Nos últimos anos, a política brasileira tem visto o crescimento de candidatos que surgiram fora do ambiente tradicional dos partidos. Empresários, influenciadores digitais e personalidades da internet passaram a disputar eleições base em sua visibilidade pública. Esse fenômeno mudou a dinâmica de campanhas e trouxe novos elementos para o debate político. E Pablo Marçal é um exemplo claro desse novo tipo de figura política. Sua presença nas redes sociais e sua capacidade de mobilizar seguidores transformaram seu nome em um ativo político relevante. Mas, ao mesmo tempo, sua trajetória também demonstra como a entrada de novos perfis na política pode gerar conflitos e controvérsias. A disputa entre narrativas, acusações e processos judiciais faz parte desse cenário complexo. E enquanto tudo isso acontece, o sistema político brasileiro segue se reorganizando para os próximos ciclos eleitorais. Partidos buscam nomes competitivos, lideranças tentam ampliar alianças e diferentes grupos políticos tentam consolidar suas estratégias para o futuro. Nesse contexto, a filiação de Pablo Marçal à União Brasil pode ser vista como apenas uma peça de um tabuleiro muito maior. Uma peça que ainda pode se mover em diferentes direções. Dependendo das decisões judiciais, das alianças políticas e da reação do eleitorado, o impacto desse movimento pode ser pequeno ou pode se tornar um fator relevante no cenário político nacional. Por enquanto, o que se sabe é que essa história está longe de terminar. Nos bastidores de Brasília, conversas continuam acontecendo, estratégias continuam sendo discutidas e todos os envolvidos sabem que os próximos capítulos podem trazer novas surpresas. Porque na política, quase nada permanece estático por muito tempo. E quando alianças inesperadas começam a surgir, o jogo sempre ganha novas possibilidades. Agora a pergunta que fica é: qual será o próximo movimento nesse tabuleiro? Será que essa nova aliança realmente vai transformar o cenário político dos próximos anos? Ou tudo isso ainda pode mudar antes mesmo de chegar às urnas? O que você acha dessa movimentação política e das possíveis consequências para o futuro do país? Compartilhe sua opinião e participe desse debate.